Você já ficou muito desesperado, assim, sentindo taquicardia, suando, com medo exacerbado e sem ter nenhum sintoma clínico? Chega no hospital, vai lá no pronto atendimento, depois vê que está tudo legal e aí já falaram para você assim, pode ser síndrome do pânico. O que será que é essa síndrome? Quem está aqui com a gente que vai explicar é o Dr. Vinícius Farias, psiquiatra. Doutor Vinícius, tem muita gente no pronto-socorro, hein? Chegando lá falando, estou infartando. Aí passa pela consulta, as pessoas falam, calma, você só está com uma crise de ansiedade muito exacerbada que pode ser pânico. Qual a diferença entre uma crise de ansiedade e a síndrome do pânico? Olá, Renata, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Bem, é uma diferença importante, né? Um diagnóstico diferencial importante que a gente tem que fazer. E muita gente confunde, né, a síndrome do pânico com diversas outras situações. Primeira coisa, para a gente falar em síndrome do pânico, tem que existir crise de pânico. Então, a primeira coisa que eu gostaria de explicar é o que é uma crise de pânico. A crise de pânico não deixa de ser uma crise de ansiedade, mas é uma crise de ansiedade bem específica, tá? A crise de pânico ela começa de maneira súbita, abrupta, bem rápido mesmo, assim, o pico dos sintomas é em questão de 5 a 10 minutos. Com um fator desencadeante ou não? Não necessariamente. A maioria das crises de pânico acontece sem um fator desencadeante, mas pode também ter alguma coisa que a pessoa já tenha medo, alguma coisa que ela tenha uma fobia, por exemplo, pode também ser um desencadeador para essa crise de pânico. Mas a grande questão é, ela vem abruptamente, então o pico dos sintomas acontece em 5 a 10 minutos e são muitos sintomas de desconforto emocional, uma sensação intensa de ansiedade ou de medo, associada a muitos sintomas físicos. Então a pessoa pode ter sensação de acelerar o coração, né, ataque cardíaco, começar a suar muito, sensação de falta de ar, sensação de dor de cabeça, dor de estômago ou náusea, tremor, a falta de ar e pode vir ou não acompanhada de sensações também relacionadas à sensação de que vai morrer, de que está em risco iminente de morte ou de perder a cabeça, uma sensação de que está ficando louco, a pessoa se sente dessa maneira. Pesado. E não dura muito também, costuma durar no máximo 20, 30, 40 minutos. Mesmo sem medicamento, a pessoa que entra nesse processo não fica uma hora nessa angústia, vai e passa. É alguma substância que é jogada no organismo? O que leva a esse quadro? Então, quando vem uma crise de pânico, né, além de ter os sintomas emocionais ou até mesmo de pensamentos relacionados com isso, tem uma descarga autonômica, que chama, o sistema nervoso autonômico que libera adrenalina na nossa corrente sanguínea, né, vem do nosso cérebro e faz com que todos esses sintomas aconteçam. É como se o nosso corpo estivesse sendo preparado para lutar contra alguma coisa ou fugir de alguma coisa, só que para um estímulo, né, desproporcional, que não é real, ou até mesmo sem estímulo, né, como acontece na maioria das crises, que não tem gatilho ou fator desencadeante nenhum. Dá para dizer que é uma desregulação da região do nosso cérebro que controla o medo, a ansiedade para alguma situação. Isso é muito comum hoje em dia? Você vê constantemente passar pelo consultório, a tua experiência mostra que está mais comum do que antigamente, está acontecendo mais? Olha, a percepção que a gente tem é que sim, né? Tanto porque hoje se faz mais diagnóstico, as pessoas têm mais acesso à saúde e também porque o estilo de vida que a gente leva, né? De muita pressa, de muita informação, de urgência para as coisas, predispõe. Mas atualmente até 30% das pessoas, de todas as pessoas do mundo, podem ter uma crise de pânico ao longo da vida. Mas lembrando que uma crise de pânico, não o transtorno de pânico que a gente vai explicar o que é. Opa, então tem diferença? Tem diferença. Crise de pânico, qualquer pessoa pode ter e pode acontecer em situações de alguém que não sofra de nenhum transtorno mental, só que quem tem depressão ou algum outro tipo de ansiedade, transtorno bipolar, tem mais chances de ter a crise de pânico. Só que o transtorno de pânico é uma situação bem específica. No transtorno de pânico, a pessoa tem que ter crises de pânico, tá? Sucessivas crises de pânico, não tem um limite ou um número necessário, só que a pessoa adquire um medo muito grande, fica tendo pensamentos recorrentes, tá? Em relação a ter outras crises de pânico. Nossa! E isso traz uma limitação no dia a dia da pessoa muito grande, porque ela começa a evitar situações ou lugares que ela acha que possa estar que ela em acha risco. que pode estar relacionado, mas não necessariamente está relacionado. Então é
é um medo, né, uma ansiedade desproporcional em relação à situação real que a pessoa vive. Então essa é a grande diferença, né, de uma crise de pânico isolada para o transtorno de pânico em si. É mais difícil tratar pânico do que ansiedade? O transtorno? Olha, depende, né? Depende dos fatores associados, do nível de gravidade da ansiedade que a pessoa tem, porque a gente chama de ansiedade, mas a gente subdivide em vários tipos de ansiedade, né? A depender do que causa ansiedade ou em que tipo de situação que a pessoa tem ansiedade. Então tudo depende do estilo de vida da pessoa, né? Porque uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo, uma fobia social e vai ter que trabalhar com o público, essa pessoa vai sofrer demais e às vezes pode ser mais difícil de tratar do que alguém que tem mesmo o transtorno do pânico, né, síndrome do pânico, mas com crises mais isoladas, por exemplo. Então, tudo depende. Então, a gente não pode falar que o transtorno do pânico é o auge, o ápice da crise de ansiedade? Não necessariamente, não. São duas patologias diferentes. A síndrome do pânico faz parte, né, de um grupo de transtornos relacionados à ansiedade. É um específico e tem vários outros, né? Tratamento psicoterápico e medicamentoso, sempre? Os dois, né? Os dois, pode associados? Ser, se possível, sim. Né? Os protocolos dizem que a gente pode tentar tanto o remédio isolado, só o remédio, como só a terapia também, a terapia cognitivo-comportamental, que é a mais indicada para transtorno do pânico, ou só o remédio ou só a terapia. Os dois associados têm um resultado melhor, né? A gente sabe que isso traz um custo embutido maior, então se preferencialmente puder fazer os dois, excelente, ou se não, ou um ou outro. E aí depende bastante também de pessoa para pessoa, o tipo de remédio que vai usar e que linha que a gente vai seguir. Se você puder dar um conselho aí, né, uma dica para o pessoal para fugir, né, para você nunca cair nessa teia aí que é a síndrome do pânico, o transtorno de pânico, o que você pode fazer no dia a dia para evitar cair? Olha, para a saúde mental. Para a saúde mental como um todo, né, alguns pilares básicos para a saúde mental. Inteligência emocional, a gente conseguir reconhecer as próprias emoções e as emoções dos outros para equalizar, né, essa dinâmica do dia a dia, né, de lidar com as pessoas. Também o manejo do estresse, então conseguir perceber aquelas situações que tiram a gente do nosso conforto emocional, que estejam desgastando as nossas energias, fugir dessas situações, manejar melhor o estresse do dia a dia. Fazer atividade física, ter boas horas de sono, a qualidade do sono é super importante e tentar manter os relacionamentos leves no nosso dia a dia, né? Que legal, né, gente? É isso aí. Doutor Vinícius, alguma consideração que você queira fazer? Olha, é muito importante, né, a gente fazer essa distinção, porque eu vejo muito no consultório, por exemplo, pessoas já vêm com o diagnóstico pronto, né? Achar que tem síndrome do pânico. De fato, é um transtorno bastante recorrente, mais ou menos de 2 a 3% da população tem transtorno do pânico, isso é bastante coisa, mas nem todo mundo que, né, fica taxado assim de transtorno do pânico vai ter transtorno do pânico. E isso faz diferença porque o tratamento muda, o que esperar do futuro muda, né, tem as suas particularidades, então fazer um diagnóstico correto para ter o tratamento correto faz toda a diferença, muda a qualidade de vida da pessoa. Então, quem tiver com algum tipo de sofrimento, né, estiver achando que está passando do limite, que está sobrecarregado, é bom procurar ajuda para ver o que está acontecendo e aí fazer o tratamento adequado. É isso aí, gente. Sempre lembrando, né? Fuja da automedicação, não é porque a sua vizinha tomou remédio e fez bem para ela que pode fazer para você. Nunca toma remédio sem indicação do seu médico, e um médico de confiança, de preferência. Obrigada, doutor Vinícius. Eu que agradeço. E obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Gostaram? Dá um like, compartilha, comente. Entra no nosso canal sempre. Se você quiser ser avisado de tudo que está rolando, clica no sininho. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber notificação. Isso no YouTube. No Facebook, coloca lá em cima, ó, seguir, ver primeiro. Que aí você vai estar sempre atualizado de tudo que passa aqui no Simples Assim. Um abraço, pessoal.